Hoje temos cerca de 5.000 seguidores no Facebook. Precisamos aumentar este número. Envie o link para seus amigos do WhatsApp e peça para que eles sigam o perfil da Igreja da Fé Cristã. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em nosso ministério. Cerca de 4.000 pessoas curtiram a página da Igreja da Fé Cristã no Facebook. É muito importante a sua interação. Participe deste movimento onde você curte, comenta e compartilha a mensagem de Deus com apenas um toque na tela do seu celular. Mais de 5.000 pessoas registraram no Facebook sua presença aqui na Igreja da Fé Cristã. Faça o seu check-in logo na chegada para o culto. Compartilhe sua fé, que a luz brilhe nas trevas e todos conheçam através de você o amor de Deus. Temos mais de 350 vídeos em nosso canal no YouTube. Entre eles, Pastor Giovanni Rodrigues, que ministrou um seminário sobre o espírito de Jezabel que fecha as igrejas. Pastor Arão Xavier ministrou um poderoso seminário financeiro que pode mudar sua realidade de vida. Pastor Hernani Santos tem os vídeos mais assistidos do nosso canal. Ministrou vários temas que vão impactar sua vida. Temos também o pastor Alberto Rogério, responsável por este ministério em Bragança Paulista, e destacamos os vídeos mais assistidos: prisões mentais, tentação e suas consequências, e Deus quer curar sua dor. Outros temas com nossos pastores aspirantes e colaboradores do altar. Conheça e divulgue nosso site. Apresentamos a você a visão da igreja, sua declaração de fé e propósito, ministérios e departamentos, nossa agenda, onde você pode fazer pedidos de oração, álbum de fotos, e uma aba especial para você atualizar seu cadastro como membro. Durante a semana, a nossa igreja se reúne nas casas e chamamos estes pequenos grupos da fé de células, uma alusão ao corpo humano formado por células, que são vivas e se reproduzem poderosamente. Nos pequenos grupos, você é chamado pelo nome, faz novas amizades, é cuidado e desenvolve seu chamado servindo outros irmãos. Ofereça sua casa para ser uma célula ou faça o treinamento de líderes. Ore para que este trabalho cresça dia a dia. Faça você também parte de uma célula. Igreja da Fé Cristã, salvando vidas de casa em casa.
vamos receber essas pessoas com muito carinho e derramar sobre elas muito amor.
adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus, boa noite, a graça e a paz, igreja. Tudo bem, família Fé Cristã? Glória a Deus, mais uma noite na presença do Senhor. Ele nos dá essa possibilidade de nos entregarmos a Ele. Hoje nós temos essa chance, essa possibilidade de se derramar diante dEle e criar expectativas nele. Quem está aqui com expectativas no Senhor, levanta a mão bem alto. E aí, ó, essa mão bonita não abaixa não. Se renda agora a Ele. Se renda a Ele. Se a sua expectativa está nele, uma expectativa de entrega, uma expectativa de adoração. Você que veio aqui com a expectativa de levantar ao Senhor um trono de louvor. O Espírito de Deus já está se movendo neste lugar. O Espírito de Deus já está agindo aqui neste lugar. Toda a honra, toda a glória é dado a Ele aqui. Todo louvor é dado a Ele. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Feche os olhos, não se disperse. E começa a falar com Ele aí. Senhor, eu vim para este lugar não só com a expectativa de receber algo de Ti, mas eu vim para este lugar para lançar o meu coração totalmente. Eu estou aberto, Espírito de Deus, para me lançar aos Teus pés. Eu estou aberta, Senhor, para ouvir a Tua voz, para me doar por inteira. Eu estou aberta, Espírito Santo, porque eu Te desejo. Eu sei que esse ambiente já está cheio da Tua glória. Esse ambiente já está cheio da Tua presença. E quando a Tua presença está, a Tua palavra começa a se mover. A Tua palavra começa a cooperar conosco. Eu sei, Pai, eu tenho certeza que o Senhor habita em meio aos nossos louvores. E eu sei que algo sobrenatural já está acontecendo aqui. O Teu derramar do início desta reunião, o Senhor tem liberdade. Espírito Santo, Tu tens liberdade para fluir. Espírito Santo, Tu tens liberdade para agir. Espírito de Deus, a nossa mente está conectada ao Senhor, ao trono da graça. O nosso coração está totalmente rendido a Ti. Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Como igreja unida, como igreja num só propósito, nós estamos rendidos a Ti para cantar louvores ao Senhor e nos render à Tua graça. Nós nos rendemos à Tua graça. A família Fé Cristã nesta noite, todos aqueles que estão presentes e aqueles que estão em suas casas agora, já são tomados por essa presença e por esse ambiente. Esse tempo que é Teu, Pai, esse tempo que é todo Teu, para profetizar que cantaremos a Tua graça, cantaremos o Teu louvor, exaltaremos ao Senhor nesse lugar, e todos saberão que o Teu nome está acima de todo nome, e que há poder nessa casa, há poder nesse ambiente, há poder nesse lugar, há poder nesse lugar. Toma o Teu lugar, Senhor, toma o Teu lugar. Vamos estar louvando ao Senhor.
batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Declare isso. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. A igreja declara: cantarei teus louvores. Contarei tua história. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, oh, sou teu. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz chover muitas pontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços
pra me envergonhar, mas não vai. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o eu jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das servas, mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das servas, mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia. Tu reinas, Senhor, para sempre. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo. Não
tua doce voz que me guia em meio ao fogo, tua escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A igreja declara. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo, Senhor, nós cantaremos a tua bondade. Aleluia, aplauda mais forte. Oh, aleluia, nós sabemos que Ele se faz presente nesta noite. Nós sabemos que o Espírito Santo está aqui. Você pode fechar os teus olhos nesse momento. Se você pode se render a Ele, levante as tuas mãos e comece a agradecer a Ele pela presença maravilhosa do Espírito Santo que se faz presente. Atraia o Espírito Santo aqui nesta noite, atraia o ambiente. Oh, Espírito Santo, tu tens liberdade no nosso meio. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para fluir. Aleluia.
Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará, ó Santo Deus. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus. Aleluia! Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará, ó Santo Deus. Fico maravilhado, tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus. Quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar, ó Santo Deus. Fico maravilhado, tu és muito
Deus, aplauda o Senhor, que nós viemos para isso, para louvar o Teu nome, para exaltar o nome daquele que é e sempre será Rei sobre todas as coisas. Que bom estar aqui mais uma vez, mais uma noite, reunido, o povo de Deus, né, na presença do Senhor, para engrandecer o Seu nome. Você está feliz? Amém? Que bom! Então, vamos completar essa felicidade apresentando os nossos lares ao Senhor. Porque se não houver paz na sua casa, não vai haver paz no seu trabalho, não vai haver paz lá aonde você for. Então é bom a gente entender isso, que os propósitos de Deus se começam principalmente no nosso lar. Amém? Então repita comigo assim: Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja, pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos. Que a tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido em nossas famílias, em nome de Jesus. Quebramos agora toda maldição, toda sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque, direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito, todo tipo de opressão e perseguição caia por terra. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor na tua presença. Coloca agora os teus anjos, protegendo, guardando e livrando cada um da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidade e de grandes milagres. Abençoe nosso trabalho e projetos. Que possamos ser uma família de testemunho e que o seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe de nossa casa toda praga, toda pestilência, toda doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo tipo de fascinação, sedução e assédio e sexualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira, todo adultério, toda infidelidade, toda traição e prostituição. Guarda, Senhor, o marido, a esposa e os filhos, que haja santidade em nossa casa e que possamos servir em obediência em nome de Jesus. Glória a Deus, aplaudam o Senhor. Amém. Boa noite, podem se assentar, por favor. A paz do Senhor, igreja. Não, calma que tá fraco. A paz do Senhor, igreja. Agora sim. Gostaria aqui de cumprimentar, de saudar você que está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. Que você seja muito bem recepcionado, muito bem abraçado por nós, que a sua trajetória, que as nossas trajetórias sejam abençoadas nesse local, amém? Muito bem. Peço a vocês que façam um check-in quando chegarem à igreja no nosso Facebook, na nossa página oficial, que é a Igreja da Fé Cristã. Siga a Igreja da Fé Cristã nas redes sociais, no Instagram, também no Facebook. Ontem nós tivemos o nosso encontro com jovens, como sempre, uma bênção muito grande. Nesse momento a gente está trabalhando as nossas emoções e como Jesus está no controle das nossas emoções, e quanto é lindo isso, né, pessoal? Então sempre é uma bênção muito grande. Ontem foi repleto de alegria, de felicidade, e é sempre um prazer muito grande estar acompanhado dos jovens, e muito grande também o prazer de estar acompanhado de vocês, de todos vós, né? Então, somente para finalizar, né, nós, até de maneira até a reforçar para todos que estão aqui, os nossos cultos ocorrem às sextas-feiras às 8 horas e aos domingos às 7 horas. Então, todos são muito bem-vindos e que o culto seja abençoado para todos vocês. Muito obrigado. Boa noite.
Amados, estou de novo aqui. Cadê a pastora Michele? Minha companheira, vem, pastora, vem para cá. Pastora Michele, caminha conosco há muitos anos. E eu chamei ela para cá porque terça-feira nós vamos ter um telão aqui. Isso, gostei. Porque eu amo vocês da mídia, eu amo vocês do som. Vocês, ó, é tudo. Enfim, e terça-feira então nós vamos ter o que, mulheres? O que nós vamos ter, meninas? E eu convidei a pastora Michele porque o nosso ministério com mulheres, nós estamos começando algo novo, um tempo novo. Amém? Então nós precisamos acreditar nessa estação que Deus está trazendo para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa casa. Como o Everaldo, né? O pastor Everaldo, ele falou que tudo começa lá em casa. Então nós preparamos, o nosso desejo, né? O nosso alvo é de nos preparar cada vez mais dentro da nossa casa, da nossa família, servindo a nossa casa, a nossa família, para estender isso à sociedade, ao mundo aí fora. Então a Michele, né? Ela foi tocada pelo Senhor e ela fez um programa, gente, tremendo para as mulheres. Nós já conversamos com as nossas meninas, né? Com as mulheres, acho que há uma semana ou duas atrás, né? Todas estão por dentro do assunto. Quem não pôde vir, venha terça-feira, que você vai ser engajada neste projeto. E eu pedi essa oportunidade para o pastor, fazendo questão de nós duas estarmos aqui, porque nós trabalhamos a unidade, estendendo para vocês, porque eu creio que todas juntas vamos nos fortalecer, amém? E vamos crescer, vamos avançar. E também porque nós queremos a bênção dos nossos maridos, dos nossos cônjuges, nos ajudando nessa empreitada de estarmos aqui reunidas, né? Marido, lembra ela aí, ó, terça-feira, você tem um encontro marcado lá na sua igreja. Você tem um encontro marcado lá com as mulheres, as nossas irmãs em Cristo. Amém? Então você, marido, vai apoiar esse trabalho, vai apoiar a sua esposa para que ela venha. Se você pode ficar com as crianças, sirva ao seu lar, cuidando dos seus filhos. Se você pode ajudar, adiantando janta, ou vai comprar pizza para as crianças, eu não sei. Faz algo aí, marido, porque a gente vai precisar da sua ajuda, amém? E não só da sua ajuda nesse aspecto, mas também das suas orações. Porque nós estamos debaixo da sua cobertura, marido. Nós estamos debaixo da cobertura espiritual dos homens. Então nós precisamos que vocês intercedam por nós, assim como nós intercedemos por vocês. Nós já temos um ministério com mulheres, igreja, mas é algo novo. É algo novo que Deus está colocando no coração de cada um aqui. Então eu gostaria que vocês começassem a nos ajudar a gerar isso. Amém? E vai ser de agora até o final do ano. Vamos orar? Você pode ficar em pé? A pastora vai orar? Pode falar. Meninas, nós temos uma paleta de cores. Tá fácil aí a paleta? Não? Depois a gente vai mandar então no grupo. A mim já passou para vocês. E a gente vai reforçar de novo amanhã. Gente, se não tem a cor, não deixe de vir porque não tem a cor. Não dá para comprar? Tá tudo bem. A gente vai vir do jeito que a gente tá, beleza? Mas se você tem a cor lá em casa, vai pegar da amiga emprestada, enfim, eu não sei. Venha como estás. O importante é que todas vocês, mulheres, terça-feira, às 8 horas, esteja aqui, porque eu creio que Deus vai falar, Deus vai fazer, Deus vai nos tocar, e nós vamos ter o privilégio de levantar a Ele um trono de adoração, um trono de entrega. Nós vamos vir aqui com essa expectativa de nos entregar e nos derramar, porque como barro nas mãos do oleiro, nós vamos nos colocar diante do nosso Pai. Amém? Amém? Vamos orar? Levante suas mãos juntamente comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti este projeto, o início desse ministério, Senhor. Nós cremos que o Senhor está na direção de tudo. Cremos que a obra do Senhor, é o Senhor quem opera em nós tanto querer como realizar.
Por isso, Senhor, colocamos tudo diante de Ti e cremos que veremos grandes coisas acontecendo através deste ministério. Cremos que em nome de Jesus as mulheres se posicionarão diante da Tua presença como uma mulher de Deus, como uma mulher que marca a sua casa, a sua família. Nós cremos em nome de Jesus que existirá quebra de maldições, que existirá em nome de Jesus quebra de jugo, e que o Teu Espírito se manifestará de maneira poderosa. Colocamos o culto de terça-feira diante de Ti, colocamos o projeto de mentoria diante de Ti. Te agradecemos porque sabemos que em tudo o Senhor suprirá, em tudo a Tua boa obra será completa através das nossas vidas. Que em nome de Jesus seja algo que vai impactar não somente a nossa casa, mas todos ao nosso redor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Que alegria ver a pastora Márcia aqui. Levamos uma orquídea para você lá, mas houve um desencontro, não é? Mas vamos levar para você, tá bom? Você merece o nosso carinho, nosso respeito, a nossa admiração. Boa noite. Estão bem? Alguns estão tristes por conta do Silvio Santos. Deu para perceber. Teve um irmão aí animado, na hora de louvar, ele começou assim: agora é hora de alegria. Muito fã do Silvio Santos, a Rosângela Campos. Era assim, você não perdia o auditório, tentava catar aviãozinho no ar. Enfim, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um culto. Eu vi pessoas queridas aí que eu não via há um tempo. Que alegria ver a Edna aqui, que bom. E outras pessoas aí muito queridas, que bom vê-los. Sejam sempre bem-vindos. Esta é a casa do nosso Pai, e sempre todos vocês são muito bem-vindos, amém? Muito boa noite também a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet. Vocês que estão em casa, vocês que estão no trabalho, em deslocamento, viajando, passeando, de férias. Que a bênção de Deus possa alcançar todos vocês aí também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aniversariantes desta semana, tivemos aqui a nossa querida Fábia. Que bom. Coloquei lá uma homenagem especial para você, de coração. Deus tem feito coisas lindas, né? Na sua vida. E a gente tem acompanhado esse progresso, esse avanço, esse crescimento. Que Deus te abençoe muito. Quem mais fez aniversário? O Lucas Paixão, verdade. O do Toninho hoje? Ele não está? Um beijo então no coração do Toninho e da Rose e da Fê. Não é? Certamente estão comemorando. Que alegria ter mais um ano juntos, né? Mais um ano de vida, que alegria, né? Então, parabéns ao Lucas Paixão, parabéns à Fábia, parabéns ao Toninho Eiras. Mais alguém fez aniversário? O Daniel, tem um ali com a camisa do Palmeiras. Depois você repreende o espírito de orgulho dele. Toninho é corintiano, Toninho? Precisa ser liberto, irmão, né? Em nome de Jesus. Tem muitos corintianos aí? É uma legião isso. Misericórdia. Doutor Paulo é corintiano? É o quê? São Paulino? Amém, glória a Deus, amém. Eu gostaria de chamar à frente, por favor, o Renan Psiqueira da Silva e Melissa Bueno dos Santos Silva,
nós vamos apresentar o Asaf Johan Bueno Siqueira. Não sei se acertei o nome. Se tiver alguém da família acompanhando, o irmão venha. Olha só. É Asaf Johan. Sejam bem-vindos. Fiquem aqui, por favor. Que alegria. A paz. Esse aqui é irmão do Renan. É Renan e Rian. É dupla sertaneja isso. Fica certinho aqui para a gente poder fotografar. Isso, alinhadinhos aí. Papai aprendeu a segurar? Que geralmente o papai é meio desengonçado para segurar, né? Ele tá bonito demais, né? Olha o olho dele, é olho claro. Que legal. Muito bem. O Renan, ele é um servo de Deus. A esposa Melissa também. E são da nossa igreja há um tempo. São membros deste ministério. Vai dormir se encostar. E é importante a gente vivenciar aquilo que a palavra nos diz, do crescei-vos e multiplicai-vos. O Renan e a Melissa estão nesta promessa. É o primeiro. Quantos anos de casados? 10 anos. Agora chegou o bebê. Acho que precisa enxugar a boquinha dele. Dá aqui um papelzinho. Espera aí que o meu irmão aqui é prevenido. Aqui. Espera aí, filho. Vamos dar... É que mamou agorinha há pouco, né? Segura aí. E é um presente, né? Uma criança é um presente. Muda tudo, né, Renan? Né, Melissa? Muda toda a vida, toda a rotina, mas é bênção. E a gente está aqui hoje como igreja do Senhor Jesus, para abençoar esta criança, apresentá-la ao Senhor e ministrar sobre a vida dele e desta família as bênçãos do Senhor. Sempre eu peço para que o papai segure a criança, porque isso é profético, porque os pais dos nossos dias não estão mais segurando no colo seus filhos, não estão assumindo a paternidade. Falamos semana passada sobre orfandade, paternidade e filiação. E como é importante a figura do pai na vida da criança. E hoje nós estamos vivendo tempos onde os pais, eles estão mais ausentes e sem responsabilidade, sem compromisso. E espiritualmente isso é muito importante também na vida da criança. A paternidade, ela traz proteção, provisão, direção. O pai ensina princípios, valores, liderança. Então, eu gostaria que você... A igreja pode ficar de pé um instante, estenda as mãos para cá, diga assim: Senhor, Senhor, eu como pai, trago em meus braços, o nosso filho. E eu quero profetizar sobre a vida dele, toda a sorte de bênçãos. Estamos felizes com a sua chegada. Obrigado, porque ele é um presente para as nossas vidas. Como pai, me comprometo contigo, com os céus e com a igreja, de criá-lo na tua presença e ensiná-lo a temer o teu nome, fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus, eu apresento o meu filho ao Senhor, o nosso filho ao Senhor.
mais perto. Pai, eu quero te apresentar, vou ficar de ladinho aqui para eles aparecerem. Pai, eu quero te apresentar o Asaf. Eu quero dizer que esta criança, fruto de oração, vai ser uma grande bênção na vida deste casal. E que ele vai promover alegria neste lar. Dota esta criança de alegria, disposição, inteligência, que o Senhor possa preparar o seu futuro, aplanar os seus caminhos, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, cumprir o seu propósito profético na vida do Asaf, e que ele possa viver, Pai, tudo aquilo que Tu tens preparado para a sua vida, e livra ele de toda malignidade. Nós o cobrimos com o sangue de Jesus e o abençoamos em nome de Jesus, amém. Apresentamos, Senhor, o Asaf a Jesus. Ó tia lá. Gostaria de passar a mão da mamãe, o certificado de hoje, para que a gente pudesse ter essa lembrança. Vamos vir para cá. A igreja pode sentar, por favor. Glória a Deus. Deus abençoe, amo vocês, cuidado aí com a escada. Dá até vontade de ter outro, não dá, ô Donizete? Dá vontade de ter outro, não dá? Glória a Deus. Amados, ainda eu estou com uma tosse alérgica, mas estou me recuperando. Tudo bem, meu querido irmão Benedito? Mariane. Muito bem. Oi. Oi? Que foi, Pezão? Quer cantar? Você sabe que lá nos Gideões, o Dalvan tinha se convertido a Jesus, e ele cantou lá uma música. Eu até mandei para você. Como que é a música? Vai lembrar. Vai lembrando. Lembrou? Como chama? Rastros na areia. Deixa eu ouvir aqui. Vamos ouvir Rastros na Areia. Esse é o cover do Dalvan, sem cabelo e sem barba. O sonho que eu tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar. Tô podendo falar. Rastros na areia. Legal. Sou eu agora. Zeramos os avisos. Tá. Eu quero compartilhar com os irmãos que mais uma vez conquistamos uma vitória. Pagamos o nosso aluguel pontualmente. Ao Senhor todo louvor, honra e glória. Diga, Deus é fiel. Na vida da nossa igreja e na minha também. Olha para quem está do seu lado e diga, Deus é fiel. Glória a Deus. Amados, vamos estudar juntos agora a palavra.
me ajeitar aqui. Nós estamos ministrando no culto das sextas-feiras uma série curta sobre tentação. E hoje eu trago este tema para que nós possamos aprender algo que precisa sempre ser repassado. Muitas vezes o crente se infla, se incha, e ele acha que a tentação não tem mais lugar na sua vida, quando ela na verdade está instaurada ainda no seu testemunho. Hoje então nós vamos falar um pouco de tentação. E eu quero aqui fazer uma introdução dizendo que a maior parte dos crentes já poderiam estar vivendo uma outra realidade de vida, se vencessem as tentações. Em qualquer área da sua vida, já era para você estar melhor. Muitos crentes não vivem uma vida de vitória, de conquista, de restituição e de bênção, por conta dos tropeços, por conta das quedas, por conta dos vacilos, por conta das tentações e dos pecados. Então eu gostaria que essa pregação mudasse a tua realidade de uma vez por todas, para que você pudesse viver tudo aquilo que você não tem vivido. Porque o crente, quando vai orar, ele se coloca diante de Deus e diz assim: por que, Deus, eu estou vivendo isso? Por que o Senhor permitiu tal coisa na minha vida? Por que isso não aconteceu? Por que isso não deu certo? Por que isso foi revogado? Por que isso foi cancelado? E eu quero te falar que cada vez que você cede a uma tentação, você abre brecha da legalidade, direito, abre a porta para que demônios possam amarrar alguma coisa na sua vida, para que possa roubar alguma coisa de você, tirar alguma coisa de você. E muitas vezes aquilo que Deus tem para a sua vida fica retardada. Por quê? Por falta de vigilância, por falta de temor, por falta de autoridade espiritual. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre tentação. Eu acredito que se você entender esse assunto, você vai começar a andar em autoridade espiritual e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Abra comigo Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em... Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pecado não é remédio para carne fraca. Diga isso comigo: pecado não é remédio para carne fraca. Diga: eu preciso entender esse princípio. O espírito está pronto. E Deus se revela para você no seu espírito. O Espírito do Senhor se comunica com o seu espírito. É no nosso espírito que habita a plenitude de toda a glória de Deus. Então nós podemos dizer que o espírito está pronto. O espírito, ele sempre está disposto a buscar a Deus, andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, mas a carne fraqueja. Agora, você vai se mover pela carne
ou você vai se mover pelo Espírito. É este o segredo. Eu conto uma ilustração de que em um vilarejo, há muito tempo atrás, um homem levava 2 cachorros para brigar, para fazer rinha. E ele fazia apostas muito altas. E geralmente ele sabia qual cachorro seria o vencedor e ele ganhava todo o dinheiro das apostas. Um dia um amigo muito pessoal, particular, perguntou para ele: me conta o segredo. Como é que você sabe qual é o cachorro que vai vencer? Ele disse: é muito fácil. Se eu alimento mais o cachorro branco, ele ganha. Se eu alimento mais o cachorro preto, ele ganha. Ou seja, o cachorro mais forte vence o mais fraco. Se o teu espírito está fortalecido em Deus, o seu espírito vai vencer. Se a tua carne estiver mais forte, ela vai dominar o espírito. Então o segredo é nós entendermos que precisamos buscar a Deus na sua palavra, revelada pelo seu Espírito, para podermos fortalecer o nosso espírito. O mundo se refere à tentação como uma coisa proibida e prazerosa, mas não faz propaganda das consequências. Você já parou para pensar nisso? O mundo fala da tentação como algo proibido e prazeroso, mas não faz propaganda das consequências. Diga, tem consequências, e muitas. Na Bíblia se trata de uma ação maligna que leva uma pessoa a fazer o que não deve, onde um espírito influencia alguém a pecar. Mateus capítulo 6, versículo 13. Uma das orações de Jesus, um dos pedidos de Jesus na oração do Pai Nosso é: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando nós lemos, de primeiro momento, parece que a responsabilidade é de Deus, para que a tentação seja vencida e que o mal não sobrevenha. Aqui nós entendemos que a palavra está falando de dependência. Quando eu ando com Deus, eu digo: Deus, o Senhor está comigo. Não me deixes cair em tentação, mas livrai-me de todo mal. Então, quando eu estou dependente dEle, eu sei que eu posso me fortalecer nele, como diz o apóstolo Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando eu invoco a presença do meu Deus, quando eu desenvolvo temor, o que é temor? É você, por decisão própria, é por escolha própria, você dizer assim: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, em primeiro lugar, porque eu amo a Deus. Eu não vou fazer isso, em segundo lugar, porque eu temo a Deus. E este temer a Deus não é ter medo de Deus, é você honrar a Deus. E por você honrar a Deus, você vai dizer: eu não preciso disso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não vou descer de nível. Eu não quero me sujar, me emporcalhar. Eu não quero estar imundo na presença do Senhor. Não suje as tuas vestes. Que você possa ter vestes brancas, límpidas, alvo mais que a neve.
Não permita que o inimigo tire proveito das suas fraquezas. Nós temos dois reinos, o reino espiritual, o reino natural, o reino humano, o reino físico, e o reino invisível, que é o reino espiritual. Vou repetir, isso é importante você entender também. Nós temos dois reinos, quantos? O reino natural, humano, físico, e o reino invisível, que é o reino espiritual. Mas o reino espiritual é mais real do que o reino físico, por incrível que pareça. Mas a gente acha que o reino físico, ele é mais real. Por quê? Porque a gente pode tocar, pegar, apalpar, porque nós estamos falando do concreto. Mas quando nós falamos do reino terreno, nós falamos de algo que é passageiro. E quando nós falamos do reino espiritual, nós falamos de algo eterno. Por isso nós pregamos que estamos aqui de passagem. E que podemos escolher onde vamos passar a nossa eternidade. Você sabe que essa escolha é sua? Você escolhe onde vai passar a sua eternidade. No descanso eterno, na glória, no céu, ou na condenação eterna, sofrimento perpétuo, ou no inferno. A escolha é tua. Você sabia que boa parte de nós pode ir para o inferno? Toda igreja tem os seus salvos e não salvos. Quando eu falo toda igreja, aquelas que pregam o evangelho legítimo, o evangelho segundo as escrituras, a palavra revelada. Teologia perfeita não existe. Mas quando você entende os fundamentos da fé, que para ser salvo, você vai entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como seu único Senhor e suficiente Salvador, e que pelo seu sangue você vai ser perdoado dos seus pecados, você vai crer que está salvo. Mas o problema de estar salvo ou de não estar salvo é de você não andar em Deus, na sua palavra, em retidão e justiça. Tem gente que fala: pastor, mas eu não sou perfeito. Nem você é, nem eu sou. Ninguém aqui é perfeito. Mas nós falamos de não cometer aqueles pecados triviais, banais, que geralmente você cometia quando estava no mundo. Agora você é de Jesus. Então você tem que ter esta vigilância. O mundo brinca e romantiza o pecado, mas a Bíblia nos exorta, dizendo que o salário do pecado é a morte. Diga comigo: o salário do pecado é a morte. Sabe o que significa? Tem a paga. A gente acha que não, que está tudo bem, que está tudo certo. Mas vai existir uma cobrança, queira você ou não, porque o plantar é opcional, agora o colher é obrigatório. Vocês estão entendendo que há necessidade de nós entendermos essa primeira parte da lição? Por exemplo, eu sou um ser espiritual, por isso que Deus comunica comigo, porque Deus é espírito, e Ele procura aqueles que o adorem em espírito. Então eu preciso compreender que existe um outro nível de relacionamento que eu devo ter com Deus. Eu não devo ficar o resto da minha vida me justificando e dizer assim: eu sou comedor de feijão, eu sou falho, eu piso na bola, eu sou pecador. Nós não podemos tropeçar sempre nas mesmas pedras. E quando acontecer de você tropeçar e cair, não fique prostrado, porque a palavra diz que o justo cairá,
por 7 vezes, se levantará, não ficará caído. Então, quando acontece de você, de repente, escorregar, você diz assim: Deus, me perdoa, pelo sangue de Jesus, eu sou teu filho, eu não quero perder minha salvação, eu quero temer o teu nome, eu quero andar debaixo do teu favor. A salvação, amados, é pela graça. Graça significa dom imerecido. Eu não mereci ser salvo, mas fui, pelo amor do nosso Deus e Pai. Você foi. Agora a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu preciso perseverar. Eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso de conversão. E quando a gente fala de conversão, no grego significa metanoia, mudança de pensamento, de sentimento, de comportamento, de fala. Eu preciso permitir que o Espírito Santo faça uma obra na minha vida. Então, se você não se submeter, se você não se entregar, nada vai acontecer. Você vai estar aqui só como um religioso, entra e sai do mesmo jeito. Mas quando você começa a caminhar com o Espírito Santo, depender do Espírito Santo, falar com Ele, Ele certamente vai falar com você. E Ele vai te levar a um outro caminho. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Me submeter a Deus. Então, me submeter a Deus é eu ser mais forte do que a tentação. Eu sei que não é fácil. E cada um aqui conhece as suas fraquezas. Vou fazer um pedido a você: não aponte o pecado do outro, porque você já tem tanto trabalho com você mesmo. Você tem que lidar com tantas situações. Então cuida da sua vida. Mas você deve orar e interceder pelo seu irmão e pela sua irmã, para que Deus possa protegê-lo, guardá-lo e livrá-lo de toda malignidade. Porque por detrás de toda e qualquer tentação está a malignidade do diabo. Ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. Então submeta-se primeiro a Deus. Agora, revestido de autoridade, olha só, quando é que a tua oração vai funcionar? É quando você caminha em autoridade, quando você anda em autoridade. O que é andar em autoridade? Se você sempre cede, se você sempre cai, se você sempre tropeça, então você não tem autoridade. E você precisa de autoridade, porque com autoridade vai vir a unção, e com a unção de Deus a tua história vai ser mudada. Então não adianta chorar, não adianta sofrência, não adianta choramingar, não adianta se lastimar, não adianta reclamar, não adianta blasfemar, adianta se posicionar. Então, ao invés de você olhar para Deus e dizer: a culpa é de Deus, por que Deus não fez, por que Deus não me deu, por que Deus não me atendeu, você vai olhar para você e dizer: em algum ponto, eu falhei. Porque muitas vezes você recebe meia bênção, e ela não se concretiza na totalidade. Por quê? Porque você achou que a guerra estava ganha, e de repente está tudo certo, então eu posso voltar a fazer o que eu fazia, as velhas práticas, ou talvez aquilo que nunca mudou na tua vida. Então diz aqui: submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Agora, quando você se submeteu a Deus, está cheio de autoridade, aí você pode resistir.
Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos lá uma história onde os filhos de Cefas foram repreender um demônio, porque eles viram os discípulos fazendo, os apóstolos. Então nós vamos fazer também, mas eles foram como religiosos. E eles chegaram repreendendo aquele espírito. E disseram assim: nós te repreendemos em nome do Deus de Paulo, do Jesus de Paulo. Aí o demônio disse: eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E eles apanharam, e diz a Bíblia que eles saíram rasgados, envergonhados daquela situação. Deixa eu entrar num ponto crítico da nossa pregação agora. Quantos demônios ainda não foram embora da sua vida? Aí você fala: não, pastor, peraí, não tem demônio na minha vida não, na minha casa, no meu lar, na minha família, no meu trabalho. Os demônios, eles podem operar de fora, como podem entrar e agir de dentro. Aí nós chamamos de possessão ou endemoniamento. Mas fora, eles trabalham com opressão, eles trabalham com pressão, eles trabalham com perturbação. Então imagina você, que você está dentro de uma igreja, mas você não consegue se identificar como filho e filha de Deus. Quem olha para você, não vai ver testemunho, não vai ver Cristo. O brilho, a luz, não brilha em você, porque você é igual a todo mundo, quando na verdade você tem que ser igual a Jesus. Dia a dia nós temos que trabalhar isso. Me desculpe, preciso ser como Jesus. Quando a palavra diz assim: ide e fazei discípulos. Amados, discípulo não vem pronto, discípulo precisa ser feito e dá trabalho. Então o que é estar vigilante? Opa, não posso pensar isso, está repreendido em nome de Jesus. Eu trago todos os pensamentos contrários, cativos a Jesus Cristo. Eu vou pensar naquilo que é bom, justo, honesto, de boa fama, que glorifica a Deus. Eu me recuso a ter esse tipo de pensamento. Quantas vezes você está conversando com você mesmo e você pensa que é algo da tua cabeça, mas não é, é o maligno dizendo: você não vai conseguir, não vai dar certo, você vai ser envergonhado, vai perder dinheiro. Quantas vezes o inimigo ele fala na tua cabeça? E quantos pensamentos negativos, ruins, pessimistas, perniciosos, derrotistas nós temos por dia? Sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa igreja, sobre qualquer outra coisa. Opa, não aceito este pensamento. É aí que você tem que vigiar. Senão você vai estar na igreja como um carnal, como um mundano, como uma pessoa que não teve uma revelação no seu coração. Eu sou intercessor, eu vou orar por esta razão. A Bíblia diz que não devemos promover escândalos. Ai daquele que promove. Por quê? Nós devemos orar e interceder. Não podemos julgar, não podemos apontar o dedo. É difícil derramar amor. Para quem anda na carne mas para aquele que anda no Espírito, é algo que você vai treinar, e isso vai se tornar um dia natural para você. Imagina Jesus, na hora da crucificação ou da crucifixão, ele abre a sua boca e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Ele libera o perdão sobre aquelas pessoas que estavam blasfemando, que estavam cuspindo nele, que lhe tinham surrado, que colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, que tinham colocado cravos nas suas mãos e nos seus pés. Ele sabia, no seu espírito, que precisaria perdoar aquele povo, para que a graça do Evangelho alcançasse as futuras gerações. Olha o poder do perdão. O diabo, ele vai trabalhar muito na sua vida, através desta tentação, para você não perdoar. Crente não é bobo, eu não tenho sangue de barata, do jeito que vem vai, eu danço conforme a música, eu não sou trouxa, eu parto para cima, chumbo trocado não dói, e vai. Ao passo que vencer a tentação é dizer assim: Deus, está doendo, mas eu entrego a Ti. Esta pessoa, ela não tem revelação no coração da Tua palavra, ela não te conhece, porque se ela te conhecesse, faria diferente, não falaria isso, não me atacaria, não me machucaria. E olha como é nobre, aí você pisa na cabeça do diabo quando você diz assim: eu decido perdoar esta pessoa. Aí você venceu a tentação, porque o diabo quer fazer o quê? Raiva, ódio, vingança, ressentimento, amargura. O diabo, ele quer provocar uma ferida profunda na tua alma. Aí você diz: eu não aceito. Isso acontece muito, amados, com as pessoas mais próximas de nós. Qual é o objetivo do diabo? Nos separar. O diabo quer de todos os jeitos tirar você daqui. Ele te manda para um outro lugar, daqui a pouco para um outro, daqui a pouco para um outro, daqui a pouco você está no mundo de novo. E nós temos tido, amados, experiências muito tristes de pessoas que voltaram a uma religião demoníaca, que buscaram aquilo que desagradava a Deus, não por conta de falta de revelação, é por conta de falta de temor. Aí as pessoas estão apostatando da fé, virando as costas para Jesus e provocando a sua ira. A palavra diz que nós não podemos ser como cães que voltam ao próprio vômito. Já viu o cachorro que vomita e ele mesmo come o seu próprio vômito? É isso que a palavra de Deus fala. Nós não podemos ser como cães que voltam ao seu próprio vômito, como porcos lavados, depois de limpos, voltam a se sujar novamente. Amados, Deus não nos chamou para uma tarefa fácil. E tem gente que pensa que cristianismo é a fé da facilidade. Agora é Deus que vai fazer tudo por mim, está tudo certo. Não, o nosso coração, ele vai ser provado, e ele é provado todos os dias. Deus prova para o bem, o diabo tenta para o mal. Sabendo da eternidade, Satanás e seus demônios quer levar o maior número de pessoas para a perdição eterna. Você sabia por que o diabo te odeia? Primeiro, porque você alcança perdão pelos teus pecados. Está arrependido? Pediu perdão? O Senhor te perdoa. Você é reconciliado novamente ao corpo de Cristo. Por isso que você precisa confessar os pecados arrependidos, se consertar, se reconciliar. Não deixa de pedir perdão pelos seus pecados.
Então o diabo te odeia porque você é filho de Deus e você alcança o perdão dos seus pecados, porque ele já está condenado. Para ele não tem mais perdão, ele já foi condenado. Então ele quer levar o maior número de pessoas para o inferno. E como ele faz isso? Ele manipula o homem em suas fraquezas através das tentações. Eu conheço as minhas fraquezas. E eu acredito que você também conhece as suas fraquezas. E hoje é dia da gente pensar um pouco nisso. Quais as fraquezas que eu preciso tratar? Qual o propósito das tentações? Condenar ou promover. Porque aquela tentação, se eu venço, eu vou ser promovido. Agora, se eu não venço, eu vou ser condenado. Quando Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, ele foi levado para ser provado. Ele foi lá para o deserto para ouvir e receber direção de Deus para o seu ministério. E o diabo sabia que ele ia para lá para ter esta consagração com Deus. Então a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi tentado no deserto pelo diabo. Olha Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus cheio do Espírito Santo. Qual o segredo para você vencer as tentações? Diga, estar cheio do Espírito Santo. Quando a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente cede. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão, depois de ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. 2. Onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Até aí. Olha só como que o diabo é sorrateiro. Se ele se aproximou de Jesus, se ele tentou Jesus, quanto mais a gente. Então você tem que andar posicionado na palavra e dizer todo dia: Deus, me dá temor. Me dá temor. Nós temos uma pessoa na nossa igreja que é gerente em uma empresa, e ela lida com dinheiro, e ela sempre trabalhou nessa empresa, e ela não era de Jesus, ela não conhecia a palavra, e ela sempre roubava do caixa da empresa, e ela se converteu. E um dia eu preguei e disse assim: a palavra diz, você que roubava, não roube mais. Ela falou, aquela palavra caiu no meu coração, pastor. E eu estou lá trabalhando, lidando com dinheiro, muitos problemas financeiros, e eu de repente lembrava daquela palavra: você que roubava, não roube mais. Você que roubava, não roube mais. Você que roubava, não roube mais. E ela disse: pastor, eu era ladra, eu roubava, a minha vida era uma maldição, mas agora que eu aprendi, quando vem aquela voz no meu ouvido dizendo: pega o dinheiro, ninguém vai sentir falta, ninguém está vendo, ela diz: não, agora eu sou de Jesus. E ela sentiu de conversar com os patrões, e ela não falou do que se tratava. Ela disse assim: eu gostaria de pedir perdão a vocês, porque antes de Jesus eu era uma pessoa, agora com Jesus eu sou outra pessoa. Eu prometo que eu vou ser leal a vocês, vou ser muito honesta, comprometida com a empresa, e vou dar o meu melhor aqui. Mas gostaria de pedir perdão a vocês, porque quando eu não era de Jesus, eu errei muito com vocês. E se vocês puderem me perdoar, eu gostaria que vocês me perdoassem. Se vocês não puderem me perdoar, eu vou entender. Ela
falou: pastor, eu não precisei falar nada. Eles olharam para mim e disseram assim: nós já sabíamos, mas a gente gosta tanto de você, que resolvemos te dar uma chance. Que bom que você mudou. Ela começou a chorar envergonhada, ajoelhou e começou a orar em português. E foi nesta cena que ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. Na sala do escritório da empresa, os patrões olharam e não entenderam neca de pitibiriba, bulufas, não entenderam nada. Então, nós precisamos agradar o coração do nosso Deus. Preste atenção. Às vezes você está trabalhando numa empresa, às vezes você pega um clips e diz: não tem problema eu pegar um clips. Aliás, você nem pensa, mas você está roubando um clips. Tem gente que pega o clips para limpar a unha. Então todos os dias ele pega um clips, 2 clips. Quantos clips ele gasta na semana? Quantos clips ele gasta no mês? Quantos clips ele gasta no ano? Uma outra pessoa tinha o custeio do combustível. A empresa pagava o combustível da frota. E ele fazia o quê? Ele tirava do tanque o combustível e usava. Quando ele entregou a vida para Jesus, ele compreendeu que estava fora da vontade do Senhor. E nunca mais fez isso. Um outro trabalhava na prefeitura. E lá, sempre eles entregavam umas coisas. Era coisas fora da cesta. E ele pegava. Um dia ele estava no culto e ele se sentiu acusado. Ele falou: não, eu não vou pegar mais. Aí quando foram distribuir, ele disse: olha, eu não preciso, obrigado. Ele não participava mais da roda dos escarnecedores. Por que eu estou falando isso? Você tem que entender onde é que está a tua legalidade. Por exemplo: Deus, me ajuda a ser honesto, me ajuda a ser verdadeiro, me ajuda a ser sincero, me ajuda a ser íntegro, me ajuda a ser fiel, me ajuda a ser leal, me ajuda a ser reto, me ajuda a ser justo. Porque eu, sozinho, de mim mesmo, não consigo. É o ponto da dependência que nós vimos agora há pouco. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Eu, sozinho, não consigo. Mas se eu me encher do Espírito Santo, eu vou começar a mudar. Eu vou começar a fechar as portas. Eu vou começar a fechar as brechas. Eu vou começar a quebrar as legalidades, os direitos que eu dei aos demônios para que eles agissem na minha vida. Sabe aquilo? Não é? Eu vou levar um negócio da empresa, eu vou pegar alguma coisa. É roubo. Uma vez, um diácono, ele era zelador da igreja. Aí ele pegou uma corda para fazer um varal na casa dele. E era um culto de ceia, e ele estava se sentindo tão condenado, porque ele falou: não pedi, eu roubei a corda. Aí ele dormiu. Aí veio um diácono e bateu no ombro dele e disse: irmão, acorda, acorda, acorda. Ele levantou e gritou bem alto assim: eu roubei, mas eu vou devolver. Amados, preste atenção, quando a gente começa a olhar para a gente, tem tanta coisa aí para mudar, não tem? A pessoa olha para a gente está bonito,
arrumado, penteado, cheiroso. Mas lá dentro tem tanta coisa aí para ser tratado. Diga, eu preciso aprender a temer ao Senhor. No cristianismo, como filhos de Deus, aprendemos a resistir às tentações. Diga, aprendemos a resistir às tentações. E mudar de vida. Aprendemos a escolher entre minha própria vontade e a vontade de Deus e a vontade do diabo. Olha só, a minha própria vontade, a vontade de Deus e a vontade do diabo. A gente sempre tem que pensar nisso, porque isso implica o vigiai. A palavra diz em Efésios capítulo 6, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. O Filho de Deus, ele precisa entender que todos os dias o inferno conspira para quebrar a sua aliança com Deus. Quantos de nós aqui pecamos? E quando nós falamos de pecado, é algo que os nossos ouvidos já estão acostumados. Então isso não mexe com a gente. Agora, quando fala assim, no lugar do pecado, ao invés de dizer, eu pequei, você começa a dizer assim, eu desonrei a Deus. Eu desonrei a Deus. Porque isso é tão sério, é tão grave, é tão profundo, que vai ter transformação na sua vida. Imagine que aqueles que não conhecem a Deus, vivem numa vida de pecado. Provérbios capítulo 1, versículo 10 diz assim, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, influenciá-lo, não ceda. Cuidado com os lugares onde você frequenta, com as coisas que você faz, seja em público ou seja em oculto. Sem mudança de vida, então, nós desonramos a Deus. Agora, imagina só, a gente diz assim, não, quem desonra a Deus é quem está lá fora, é quem não conhece a Deus. Eu honro a Deus. Quando na verdade, amados, a nossa vida espiritual muitas vezes está tão capenga. Imagina, quem que está aqui cheio de fé, quem que está aqui queimando, quem que está aqui ardendo, quem que está aqui, sabe, cheio do Espírito, da graça, da presença, da glória e da unção. Como é que o povo de Deus chega para louvar e adorar o Senhor? Se arrastando, desanimado, desmotivado, desencorajado, derrotado, fracassado, frustrado, vencido, decepcionado, desiludido. Aí a gente chega aqui, não como filho de Deus. Deus, eu enfrentei, eu venci, eu conquistei, o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor tem sido comigo, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Estou enfrentando sim problemas, dificuldades e lutas, mas hoje eu quero Te entregar o meu melhor culto em nome de Jesus. É assim que tem que ser. Não é chegar aqui e estar apático, na hora do louvor, da adoração, não tem coragem nem de bater palma, de abrir a boca, de acompanhar a letra que está no telão. Não tem desculpa dizer que não conhece a letra. Você sai daqui de dentro e vai lá para fora, se senta no banco para ficar conversando. Isso não é culto a Deus. Esse culto foi interrompido, esse culto Deus não recebe. Culto a Deus é quando a gente entende o nosso compromisso. Nós estamos aqui
para entregar o nosso tempo para Ele, e esse tempo é exclusivo, a não ser que os irmãos estejam lá fora em serviço, trabalhando. Por quê? Porque tem gente que não consegue, vai para o banheiro, vai retocar a maquiagem, vai tomar água no bebedouro 10 vezes, e toma água 10 vezes, são 10 corpos, é um prejuízo, amados. Dá uma volta, vai lá no estacionamento, volta, vai lá no Ministério Infantil, olha toda hora no relógio, e a gente tem que se disciplinar. Deus, eu vim aqui para me disciplinar, eu vim aqui para sentar, eu vim aqui para ouvir, eu vim aqui para receber o que o Senhor tem para a minha vida hoje, em nome de Jesus. Deus, eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Deus, eu quero sair daqui com uma unção nova para a minha vida. Porque, amados, não tem sentido a gente viver essa vida pseudo-cristã que a gente vive, vidinha, não. A gente precisa ter motivação para estar aqui. E qual é a nossa motivação? É a revelação que o Espírito coloca no nosso coração. Então você não fala de mudar de igreja, você não fala de sair de igreja, você não fala de deixar de ir na tua célula, de mudar de célula. Você é uma pessoa posicionada, você diz assim, eu quero ser usado nas mãos de Deus, e Deus te usa, amém? Caso contrário, você vai se arrastar a vida inteira, vai ser vítima a vida inteira. Não, em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Mais uma vez, em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Mais uma vez, sem mudança de vida, desonramos a Deus. E a gente pensa que desonrar é só matar, roubar, adulterar, mentir. A gente não para olhar para a nossa vida. Por exemplo, muitas vezes você peca porque não resiste à tentação de desistir. O diabo, ele todos os dias vai se levantar para que você desista do teu sonho, desista do seu projeto de vida, desista de buscar a promessa. E como que o diabo faz isso? Ele tem que atacar a tua fé, ele tem que te esfriar espiritualmente, ele tem que provocar alguma situação na igreja que desagrade você, para você dizer assim, não quero mais. Preste atenção, você não está aqui por causa de gente, você está aqui por causa de Deus. Porque se você estiver na igreja por causa de pessoas, você não vai permanecer. Então cuidado com a tentação para desistir, cuidado com a tentação para voltar para a velha vida, porque o diabo, ele não dá tiro a ermo, ele sabe aonde você vai parar. Cuidado com a tentação que te faz permanecer no pecado, sem mudança e transformação de vida. Cuidado para não estar na igreja e se rebelar. Resista à tentação da rebelião. Resista à tentação e abandone o vício, abandone a pornografia. Pare de ser um religioso, um legalista, porque isso também é uma tentação, onde a gente vai querer ser julgador, apontar o dedo, falar do irmão. O Senhor te chamou para amar. Aquele que vive julgando não tem tempo para amar. Deixa que Deus trata, deixa que Deus faz o que precisa fazer. Amados, a moenda de Deus não está quebrada. Ele usa essa moenda ainda hoje. Ele tira as barrelas do barro, do vaso, para que não trinque, para que não quebre, na hora que vai para o forno.
Então Deus está me tratando, Deus está te tratando, Deus está nos tratando, e nós precisamos ser tratados. E esse quebrantamento não pode virar uma revolta, tem que virar arrependimento, quebrantamento, humilhação, debaixo da onipotente mão do Senhor. Cuidado com a tentação para você não ser avarento. A pessoa, ela está servindo a Deus, e você pode pedir qualquer coisa para ela, menos para que ela contribua financeiramente com o reino de Deus. Por quê? Por conta de um espírito de avareza que ainda age na sua vida. Quando nós nos convertemos, nós somos desapegados. Nós entendemos que o que nós fazemos não é para homens, é para o Senhor. Nós estamos aqui para patrocinar a obra de Deus, para sermos investidores do reino, para sermos mantenedores da obra. Agora, quando existe um espírito de avareza, nós queremos que o outro irmão faça aquilo que eu não faço. E quando aquele irmão, ele faz em dobro, a cruz dele é mais pesada, porque ele tem que carregar dele e a sua. Mas quando a gente entende o que é esse espírito voluntário de ser doador, porque a igreja tem dois tipos de crentes: os consumidores e os doadores. Os consumidores, eles vão estar aqui por interesse, mas os doadores, eles vão estar aqui por amor. Então vocês também precisam resistir à tentação da avareza e dizer assim: Deus, eu não posso ser avarento. Por quê? Porque a Bíblia fala que não podemos roubar a Deus. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais Vamos lá, do começo. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Deus, eu? Aí ele fala: nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição vós sois. Como é que quebra a maldição? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que a palavra continue sendo pregada, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as portas e janelas do céu, que dela que venha maior abastança, prejuízo você não vai ter, porque Deus não é um Deus de prejuízo. Agora imagina só, o que é se converter? É você ter lá o seu controle de despesas, o seu mapa orçamental, o seu planejamento financeiro, e colocar lá em primeiro lugar. Antes de colocar qualquer conta, você coloca dízimo e oferta. Sabe o que vai acontecer? A bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida, porque a palavra diz assim, que devemos buscá-lo em primeiro lugar, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu estou buscando o reino, eu estou fazendo a vontade de Deus, e a sua justiça e a sua palavra e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se tem alguma coisa a ser acrescentada na nossa vida, vai ser em nome de Jesus. Amém? Não seja independente. Procure vencer a tentação da independência. Você sabe os crentes que muitas vezes caem? São aqueles que são independentes, que querem caminhar sozinho. Nós não podemos caminhar sozinho. Você tem um pastor, você tem uma pastora. Aliás, hoje nós temos 14 pastores na igreja. E você pode ser acompanhado, pode ser ajudado, pode ser ministrado, pode ser discipulado. Nós temos as células, você precisa fazer parte de uma célula. Isso vai ser muito abençoador para a sua vida. Resista às tentações de ser carnal. Quem é carnal, pastor? Aquele que briga à toa, aquele que xinga, aquele que fala palavrão,
aquele que perde o controle, aquele que abre a boca para falar maldições, rogar praga, aquele que briga do nada, está um céu a casa, de uma hora para outra vira um inferno, um campo de batalha. Então, isso é ser carnal, é ser invejoso, ciumento, possessivo, egoísta. Isso é ser carnal. E ser carnal, meus amados, o que nos faz carnais? É não orar, não jejuar, não estudar as Escrituras e não ser constante nos cultos e nas células. Por quê? Porque a gente fica enfraquecido. Tem um casal novo na igreja e a mulher falou: pastor, meu marido está uma belezinha, ele até parece crente. Eu falei: ele é. Ele falou: mudou, pastor. Ele está assim, estou apaixonada por ele, olha que lindo. Você precisa resistir à tentação de não ser servo. Seja servo. Agora, no próximo mês, nós vamos ter uma escala onde nós vamos trabalhar todos os nossos irmãos que foram consagrados ao diaconato, ao presbiterato e como pastores. Já começamos a fazer. Olha só, sexta-feira coloquei alguns pastores e presbíteros para ministrarem finanças e palavra principal, a oferta e palavra principal. Chegou um irmão para mim e falou: pastor, agora o senhor não vai pregar mais na sexta-feira? Eu falei: irmão, nem na sexta você vem, nem vou te dar entrevista. Não, porque agora o senhor colocou aí outros irmãos para pregar, eu gosto do senhor pregando. Eu falei: engraçado, porque eu sei que você falou outro dia que eu ficava sozinho no púlpito, não dava lugar para ninguém. Agora que eu dou lugar, você está reclamando. Hipócrita. O irmão está aqui, eu falei assim com ele mesmo, em amor, né? É hipócrita com carinho. Porque é mais importante como você fala do que aquilo que você fala. Ele falou: é mesmo, né, pastor? Sou um hipócrita mesmo, não? Os irmãos diziam assim: pastor, eu não vejo a hora do culto voltar. Depois do convite, né? Aquela doença que teve, que eu não posso falar, senão o algoritmo derruba a gente. Não vejo a hora de voltar, pastor. Aí voltou. Cadê? Cadê ela? Não está aqui. Então nós somos amados. Pastor, só tem que fazer isso. A gente faz. É o primeiro que não apoia. Já contei para vocês do ar-condicionado, né? Quando está muito calor, o pessoal sente falta do ar-condicionado. Ô pastor, precisa pôr um ar-condicionado. Falei: verdade, fizemos aí o orçamento, 50 mil vai ficar. Pensando bem, pastor, os ventiladores estão dando conta. Põe mais alguns aí que vai estar tudo certo. Por quê? Se tiver que colocar a mão no bolso. Veio um pastor de fora ministrar aqui. Aí ele falou: ô Alberto, eu vim aqui outro ano e aqui estava do mesmo jeito, você não arrumou. Eu falei: é só você me dar uma oferta que eu arrumo na mesma semana. Você está me entendendo? Amados, a gente tem o desejo de fazer, a gente quer fazer, mas eu na igreja, eu sou um administrador, eu tenho que entender o que é prioridade e necessidade. Porque se eu não administrar, se eu não gerir, a coisa não vai. E a gente fica tão feliz, né? Quando a gente se une para pagar o nosso aluguel. Gente, mais uma vez, mais de 9 anos, pagando pontualmente. Amado, sabe o que é isso? Nunca atrasar um aluguel. E não é pouco, hein? É muito. 22 mil conto. Diga aí, eu pago 22 mil de aluguel. Diga aí. É da sua igreja.
Você não é o Pablo Marçal, mas você paga 22 mil de aluguel da sua igreja. Mas como você paga? Cada um dá o seu tanto. Eu lembro que uma vez a igreja me deu um carro. Eu não tinha carro. A igreja me deu um carro. Se uniram e deram o carro. A irmã Terezinha ensinou a fazer biscoitinho de goiabinha. A irmã Terezinha, amados. Ela disse: pastor, por que não faz? Eu falei: ensina aí a turma. Ela ensinou. Aí eu falou: agora é só vender, pastor. Nós vamos comprar um carro para você. Eu falei: se a irmã está dizendo. Amados, a igreja se mobilizou, todo mundo começou a vender a bolachinha de goiabinha. Aí um dia o irmão estava lá na oficina mecânica trabalhando. Aí eu passei e vi ele, buzinei, acenei, né? Aí o patrão dele falou assim: você andando a pé e o teu pastor está andando de carro. Ele falou: eu que dei para ele. Eu que dei. Porque é isso, rapaz. A gente se reuniu. Nós somos uma família. Nós compramos esse carro para ele. O queixo do camarada caiu, né? Aí depois de um tempo ele se converteu também, graças a Deus. Aí ele entendeu como é que funciona o reino. Amém? Diga para quem está do seu lado: tudo aquilo que você planta, você vai colher em dobro. Então vocês viram aqui o Eduardo? Levanta a mão, Eduardo. Eduardo deu os recados hoje. Foi bem ou não foi bem? Se comunica bem, né? Ele é carioca, né? De que lugar? Campos dos Goitacazes. Dá até medo. Só de falar assim, deu frio na espinha. Rio de Janeiro, né? Tem o Bruno aqui. Cadê Bruno? Bruno está lá, ele é de Queimados. O Bruno é da nossa cela. Yeshua. O Márcio é também do Rio? Você é da onde, Márcio? Da onde? Magé. É tranquilo lá ou não? Muito tranquilo, né? Um pouquinho. Misericórdia. É só não se perder lá, né, no trajeto, o Waze não desviar o teu caminho, que você sobrevive. É só não pegar a linha vermelha, né? Tá tudo certo, né, Bruno? Tá certo. Então, amados, é tão gostoso servir, é tão gostoso a gente, sabe, eu não sei se você tem esse prazer, igual eu aqui. O que eu sou aqui? Eu sou um garçom. Estou aqui com a bandeja, oferecendo alimento para vocês. Eu sou um servo. Para mim não tem essa questão de cargo, posição, lugar. Jesus disse: aquele que quer servir, vai ser servo de todos. E é tão gostoso, né, a gente receber o irmão, abraçar o irmão, cumprimentar o irmão, a nossa igreja ser uma igreja assim calorosa, não é bom demais? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Diga assim: Senhor, aprendi hoje a respeito de tentação. Eu não imaginava que ela estava tão perto de mim, do outro lado da porta. Eu não imaginava que os pensamentos que eu tinha eram malignos, era influência espiritual. E eu quero, Senhor, resistir ao pecado, à iniquidade e transgressão. Eu quero resistir a tudo aquilo que o pastor nomeou hoje, falou hoje. Me dá autoridade, Senhor, para andar na tua presença, para fazer a tua vontade. Eu quero aprender a temer o teu nome, em nome de Jesus. Cumpre o teu querer na minha vida. Amém. Pode sentar. Gostaria de fazer uma oração pela mãe da Val, a Jucineide. Ela está com uma obstrução no estômago.
E é sério o quadro. A Val tá aí? Cadê Val? Tá com a mãe lá na Bahia, Aracaju. Aracaju fica onde? Sergipe. Qual o estado que tinha desejo de ser carro? Qual o estado que tinha desejo de ser um carro? Sergipe. Fábia, essa foi boa. Cadê Fábio? Amados, vamos orar primeiro. Antes de dar oferta, vamos orar primeiro aqui pela mãe da Val. Diga assim: Senhor, nós apresentamos a Ti a Jucineide, e ela precisa de um milagre. O Senhor sabe que ela está fragilizada por conta desta doença, desta enfermidade. E nós colocamos a vida dela em Tuas mãos e pedimos por um milagre. Olha para ela, em Sergipe, lá em Aracaju. Que o Senhor possa guiar os médicos. Que o Senhor possa operar um milagre ali. Cuida dela, Pai. Colocamos a sua vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pelo Natan, que sofreu aquele acidente grave de moto e que ainda está internado. Nós pedimos, Senhor, o Teu milagre para que ele volte, para que ele vença, Senhor, toda malignidade, e que não fique sequelas desse acidente. Devolve, Senhor, o Natan para nós. Perfeito. Em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Queridos, vamos distribuir os envelopes, por favor. O QR Code já está em tela. O nosso Pix 01014-097/1000 ao contrário, -54. Se você ainda não fez o seu dízimo e oferta deste mês, a sua oferta alçada, oferta especial, sua oferta de amor da ceia, faça em nome de Jesus. Vamos abençoar o reino de Deus. E eu creio que você vai receber uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pega o envelope, marca o envelope, coloque o teu nome, seu pedido de oração e traga aqui na frente. Nós vamos estar orando e abençoando vocês. Se você não entregar hoje, entrega durante a semana. Faz o seu Pix durante a semana. E que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a Claudete, o irmão Adailton, pastor Adailton, pastora Neuza. Que Deus abençoe o Tiago. Deus abençoe o Kelvin, a Cleonice, fica em pé. Estenda as mãos e diga obrigado, Senhor, pela possibilidade de abençoar o Teu reino, abençoar a Tua casa,
abençoar a tua igreja. Nós queremos que esta oferta possa abençoar vidas, almas, gente, pessoas, e que eles possam conhecer a Jesus como nós conhecemos. Eu creio que desta semente vai haver uma colheita, e eu quero te agradecer desde já pelo meu milagre. Obrigado, Senhor. Abençoe a minha vida financeira, econômica, material, meus projetos de vida. Abençoe, Senhor, os pedidos de oração de todos que estão no altar. Abençoe, Jesus, os empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, todos aqueles que têm cuidado da sua igreja, em nome de Jesus. Só eu oro. Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda malignidade na vida dos irmãos e das irmãs, de todos aqueles que contribuíram e daqueles que não puderam contribuir. Que a tua graça, que o teu favor venha de forma sobrenatural sobre a vida de cada um, e que eles possam viver, Senhor, um tempo de prosperidade, de abastança, de multiplicação e de milagres, em nome de Jesus. Diga: eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa última oração. Diga: Deus, a minha vida está diante de Ti. Eu consagro ao Senhor a minha semana e peço que o Senhor me guarde, proteja e livre de toda malignidade, eu e minha casa. Que esta semana possa ser uma semana de grandes bênçãos, e que os planos do inimigo sejam frustrados, e que o Senhor seja glorificado através do meu testemunho de fé. Quero andar na tua presença, quero te honrar e quero fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não saia daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vão para casa abençoados e abençoadas, em nome de Jesus. Deus abençoe.